Na aula de hoje nós vamos falar sobre o ciclo do sono dos bebês, o ciclo circadiano. Nós vamos entender como funcionam as suas fases, as suas durações, vamos entender também por que tem bebês que chegam a dormir 2 horas ou mais e por outro lado nós temos bebês que só conseguem dormir 40, 50 minutos. Vamos entender também quando podemos prolongar uma soneca dos nossos bebês. De que maneira fazer isso de forma correta? O que devemos evitar? Tudo isso para que possamos entender melhor como funciona o sono dos nossos bebês e assim ajudá-los a dormir melhor cada vez mais. Olá mamãe, olá papai, aqui é a Adriana do Escola Sono do Bebê. Este canal que foi criado, personalizado com um único propósito: ajudar você a superar um dos maiores desafios, tanto da maternidade quanto da paternidade, que é as noites de sono do seu bebê, ou melhor, a falta delas. Então, meu amigo, minha amiga, se você ainda não for inscrito neste canal, já se inscreve aqui e ativa as notificações para você receber em primeira mão tudo que eu preparar exclusivamente para o sono do seu bebê. Pois bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho mais a fundo sobre o sono dos nossos pequenos, dos nossos bebês. Mas o que ocorre na maioria das vezes, a maioria dos pais pensam que os bebês, ao sentirem sono, eles simplesmente adormecem, mas isso não funciona assim, isso não funciona desta forma. Não simplesmente deitamos e dormimos como uma pedra, isso não é desta forma. Isso porque o sono dos bebês, assim como o sono dos adultos, é dividido em fases, em ciclos. Cada uma tem uma função muito importante para o desenvolvimento dos nossos pequenos. Então, ter despertares durante o sono noturno e durante as sonecas faz parte de um sono saudável, neurologicamente falando. Então, para que a gente possa entender como funciona o sono dos bebês, nós vamos falar agora um pouquinho sobre as fases do sono, como elas se dividem. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre o sono dos adultos. Sim, a fase do sono dos adultos. No nosso caso, funciona mais ou menos assim para você ter uma ideia. Primeiro nós ficamos sonolentos, entramos em sono profundo, entramos em sono leve, temos um breve despertar, que é aquele momento que a gente vira do lado, ajeita o travesseiro, se cobre se sente frio, tira as meias se sente calor. Esse é o breve despertar. Todo esse processo se repete várias vezes durante a noite, cerca de 4 a 5 vezes à noite, a cada 100 minutos. Guarde bem essa informação. A cada 100 minutos, em média, nós ficamos sonolentos, entramos no sono profundo, vamos para o sono leve, temos um breve despertar e tudo se repete novamente. Mas e no caso dos nossos bebês? Como que funciona? Pois bem, no caso dos nossos bebês é um pouquinho diferente. Lembra que eu pedi para você segurar aquela informação dos 100 minutos das fases do sono do adulto? Pois bem, no caso dos nossos bebês, as fases do sono deles se dividem em 50% do tempo do adulto. Isso mesmo, é bem menor que o ciclo do sono do adulto. Para você ter uma ideia, mais ou menos fica assim. De 0 a 10 minutos esse bebê, ele fica sonolento. De 10 a 20, ele está entrando em sono profundo. De 20 a 30, ele está literalmente em sono profundo. É uma fase mais difícil de ser acordado. De 30 a 40, ele está entrando em sono leve. E de 40 a 50, ele está literalmente acordado. Sim, se cair uma pena neste quarto, muito provavelmente esse bebê ele vai despertar, ele vai acordar. Se o ambiente não for mais favorável, se as condições não forem as melhores, ele vai despertar. Porém, se tudo der certo e nada der errado, ele engata um ciclo do sono no outro
e tudo se repete novamente várias vezes durante a noite. Sim, então recapitulando aqui para você fixar bem essa fase na sua mente, que nós vamos precisar mais delas lá na frente. No caso do adulto, nós temos o sono profundo, sono leve, breve despertar. E no caso dos nossos bebês, sono leve, sono profundo, sono leve novamente e um breve despertar. Agora que você já sabe como que funciona as fases do sono, tanto do adulto quanto do bebê, nós vamos falar um pouquinho sobre os ciclos do sono. Sim, ele se divide em dois, tanto no REM quanto REM. Talvez você não tenha ouvido ainda por este nome, talvez você já tenha ouvido falar em sono profundo e sono leve. Sim, são dois ciclos diferentes, mas muito importantes para o desenvolvimento dos nossos pequenos, dos nossos bebês. No caso do ciclo no REM, ele é responsável por restaurar o sistema imune dos nossos bebês. Isso mesmo, ele é responsável para fazer com que os nossos bebês fiquem cada vez menos doentes. É responsável também pelos hormônios, sim, como por exemplo o hormônio do crescimento, que é liberado nesta fase, neste momento do sono. É responsável também pela nossa coordenação motora, crescimento ósseo e muscular, e é neste momento também que existe uma alteração, tanto na respiração, temperatura como frequência cardíaca. Já a outra fase, ela é responsável por restabelecer e restaurar o nosso sistema cognitivo. Há uma intensa atividade neural. É neste momento que os nossos bebês, eles fixam tudo que eles viveram, experimentaram durante o período em que estavam acordados. Então é essencial, é fundamental que o sono ele seja reparador, que o bebê ele passe pelas duas fases do sono, tanto o sono profundo quanto o sono leve. E agora que você já sabe a diferença de fases do sono e ciclo do sono, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo circadiano. Sim, isso mesmo. O ciclo circadiano ele é esse conjunto de fases e ciclos e tempo acordado. No caso do adulto, regula-se ali nas 24 horas do dia, que é o período entre acordar, fazer as suas atividades, suas refeições e voltar a dormir novamente. Já no caso dos nossos bebês, gira em torno de 3 a 4 horas. É como se o dia do bebê tivesse vários dias dentro do adulto, incluindo o tempo de acordar, ser limpo, alimentado e voltar a dormir novamente. Então, essa divisão, esse conjunto de tarefas é dado o nome de ciclo circadiano. E agora você deve estar se perguntando, e qual é a importância disso? Qual é o fundamento de tudo isso? Pois bem, o ciclo circadiano, o ciclo do sono, ele deve ser considerado, pelo menos por aqueles pais que desejam voltar a dormir o quanto antes, como uma oportunidade de ouro. Sim, porque a partir do momento que você tem a informação que o ciclo do sono do bebê ele tem em média 50% ou menos do tempo do adulto e você sabe que o ciclo do sono do adulto gira em torno de 100 minutos, você passa a concluir que o ciclo do sono do bebê gira em torno de 40 a 50 minutos. Com isso, ao observar o seu bebê, você passa a perceber um padrão. Sim, aonde você nem imaginaria que tivesse, mas ocorre um padrão. E a partir deste momento, você sabe também por que tem bebês que chegam a dormir 2 horas ou mais seguidas e por outro lado nós temos bebês que só conseguem dormir 40, 50 minutos. Isso mesmo, os bebês que dormem 2 horas ou mais seguidas muito provavelmente foram ensinados a engatar um ciclo do sono no outro ou aprenderam isso de alguma forma, de alguma maneira eles têm facilidade de engatar um ciclo do sono no outro. Por isso, acabam dormindo mais tempo.
Fato é, este bebê que dorme mais tempo, ele foi ensinado ou ele aprendeu a engatar um ciclo do sono no outro. Isso aconteceu justamente comigo há cerca de uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando o meu filho mais velho nasceu. Gente, foi terrível, eu não tinha informação nenhuma, eu não tinha conhecimento nenhum sobre o sono do meu bebê. Eu não fui preparada para isso, eu fui preparada para trocar fralda, para dar banho, isso eu fui preparada, mas para o principal, que é ensinar o meu bebê a dormir, eu não tinha sido preparada. Ele acordava de uma em uma hora, seja dia, seja noite, noite ou dia. Foi terrível, eu já estava perdendo a minha sanidade mental. Eu não sabia mais o que era dia nem o que era noite. Era como se eu vivesse em um looping, como um hamster correndo na gaiola. E para piorar tudo isso, eu ainda lembrava daquela famosa frase que a gente ouve no final da gestação: nossa, tá no fim, hein? Aproveita para dormir, porque depois que nascer você não vai mais conseguir. Gente, foi horrível. Eu sabia que aquilo não era saudável nem para o meu bebê e nem para mim. Foi aí aonde eu enfiei de cara nos estudos, em procurar entender como funcionava o sono do meu bebê. Eu comprei tudo, absolutamente tudo que eu pude que falava sobre sono do bebê. E quando eu me deparei com essa informação do ciclo do sono, a partir do momento que eu passei a observar o meu bebê, eu vi que eu estava fazendo tudo errado, absolutamente tudo errado. E com o passar do tempo, dos dias, removendo aquilo que estava errado, acreditem, em menos de 2 semanas o meu bebê já dormia das 8h30 da noite às 5 horas da manhã. Eu tinha que acordá-lo para alimentá-lo, porque eu sabia que ele era muito pequeno ainda e que precisava ser alimentado. Sem choro, sem trauma, sem desmame, sem tirar as mamadas à noite, em livre demanda e o melhor, saudável. Eu sabia que ele estava passando por todas as fases e todos os ciclos do sono, que ele estava se alimentando bem, que ele estava engordando, respeitando as necessidades básicas e fisiológicas do meu bebê. Ele só estava dormindo porque ele estava sendo completamente atendido. Lembra que eu comentei que lá no início eu ouvia muito aquela frase assim: nossa, aproveita para dormir porque depois que nascer você não vai mais conseguir? Pois bem, quando o meu bebê já estava dormindo bem, tudo organizado, essa frase foi substituída pela: nossa, hein, você teve sorte, esse menino só dorme. Tá, eu, meu marido e Deus sabemos as noites de luta, os dias de luta que foi até chegar neste ponto. Mas é possível. A mensagem que eu deixo para você, a lição que eu tirei de tudo aquilo e eu quero transmitir para você neste momento é que é possível. Não aceite. Existe o plano B, existe o plano C. Se não der certo de uma forma, a gente tenta de outro. O importante é você saber que é possível, que se você, com as informações corretas, ensinando o seu bebê a dormir corretamente, respeitando os limites básicos e fisiológicos dele, tudo vai ficar bem, tudo vai se encaixar, tudo vai entrar nos eixos e logo, logo vai estar todo mundo dormindo bem. É por isso que nós estamos aqui, né? Para te ajudar nessa questão. Aí você pode estar se perguntando aí: tá, eu já entendi, mas e se o meu bebê nascer com dificuldade para dormir? Ou o meu bebê ele tem dificuldade para dormir, eu estou vendo, ele simplesmente não dorme. Pois bem, pasmem com a informação que eu tenho para você agora. A maioria dos bebês nascem sem dificuldades nenhuma para dormir. O que ocorre na maioria das vezes é que os pais, infelizmente, por falta de informação, acabam criando situações desnecessárias que em um curto período de tempo irão se tornar um martírio, não só para os próprios pais, mas também para os bebês que não têm um sono profundo, reparador, como eles precisam e como eles merecem, mas toda a família. Você já imaginou um bebê que acorda a cada 40 minutos?
porque ele simplesmente não sabe engatar um ciclo do sono no outro e ele depende do seio para que faça esse processo, essa transição do sono. Mamar de 40 em 40 minutos não está totalmente correto, alguma coisa ali não está se encaixando, porque mamar de 40 em 40 minutos talvez não seja fome, talvez seja alguma outra coisa que não esteja muito bem encaixada. Então, sim, é sua responsabilidade ensinar o seu bebê a dormir. E te digo mais, essa é uma das poucas funções que eu te aconselho a não delegar e não se abster, porque quanto mais você demorar para entender isso, para colocar isso em prática, mais noites de luta, mais noites sem dormir você terá e o seu bebê também. Então, entenda uma coisa, é preciso você ter essa consciência e começar o quanto antes. Aí você deve estar se perguntando, tá, já entendi, dormir é preciso, dormir é necessário, dormir é vida. Eu tenho que ensinar o meu bebê a dormir. Mas a partir de que momento? Quando que eu devo fazer isso? Quando que eu devo me preparar? Pois bem, se você vai receber amigos na sua casa, você vai dar um jantar ou você vai viajar, você se prepara antes. Você vai ver quantas pessoas são, qual vai ser o cardápio, o que cada pessoa vai levar, o que cada um é responsável. Na questão do sono do seu bebê também. O ideal é que você comece o quanto antes a entender como funciona o sono do bebê e colocar em prática, começar a ensinar o seu bebê a dormir na maternidade. Sim, o quanto antes. Óbvio, respeitando as necessidades básicas e fisiológicas dele, respeitando os limites dele, respeitando o que ele pode ou não suportar, mas começar desde o início é a resposta, é o melhor dos mundos. A partir do momento que você consegue implantar isso, mais logo estará você voltar a dormir, o seu bebê dormir saudavelmente e você desfrutar essa fase que é incrível, tanto na vida da maioria dos homens como das mulheres, que é a maternidade, a paternidade, poder vivenciar, colher os frutos da fase tão única e desafiadora da vida. Agora, se você é igual eu, que há 10 anos atrás nem fazia ideia o que era ciclo do sono e que um bebê poderia acordar a cada 40 minutos, meu amigo, minha amiga, não se desespere. É possível, existe técnica, existe métodos. Você não só pode, mas como deve ensinar o seu bebê a dormir. Não importa qual a idade, quantos meses ele está, se ele é recém-nascido, se ele está com 2 meses, 3 meses, 6 meses. O importante é você começar o quanto antes. Olha nós aqui para te ajudar. Isso mesmo, vai dar tudo certo, você não está só. Então tá, eu já entendi que dormir é preciso, entendi as fases, entendi que a maioria dos bebês nasce sem dificuldades nenhuma para dormir. Então por que o meu bebê não dorme? Por que o meu bebê acorda tanto de madrugada? Por que meu sobrinho acorda tanto de madrugada? Meu primo, meu irmãozinho? Tem a ver com o ciclo? Sim, a resposta para isso é sim. Um bebê que acorda muito de madrugada, muito provavelmente está relacionado com o ciclo do sono. Isso porque o ciclo do sono dos adultos gira em torno de 100 minutos, dos bebês de 40 a 50 minutos. Então é um ciclo mais curto do que o do adulto. Por outro lado, consequentemente, como ele faz um ciclo mais curto, ele vai precisar fazer mais ciclos durante a madrugada. No caso do adulto, ele precisa ali de 4 a 5 ciclos durante a madrugada para fazer as 8 horas de sono noturno. Já no caso dos nossos bebês, se ele tem um despertar a cada 40 ou 50 minutos, se a gente colocar aí 12 horas de sono noturno, eles têm 12 oportunidades para despertar, para acordar. Então esse é um outro fator que acaba pesando também. Uma outra questão também é a questão do sono profundo e do sono leve. No caso dos adultos, ele passa 75% do seu tempo dormindo no sono profundo e apenas 25% no sono leve. Já no caso dos nossos bebês, dos nossos pequenos, eles passam 50% no sono profundo e 50% no sono leve. Então, quer dizer, ele tem mais 50% de chance de ter um despertar. Então,
recapitulando, são 3 fatores: o ciclo do sono ser mais curto, consequentemente ele vai precisar de mais ciclos durante a noite, durante as sonecas, e ainda tem a questão do sono leve e sono profundo. Ele passa 50% em cada tempo, então ele acaba tendo mais oportunidades para despertar. Uma outra dúvida que você pode ter aí é em relação àqueles bebês que só conseguem dormir 30 minutos ou menos. Como que fica? É natural? É saudável? Quando que eu sei que que o meu bebê está precisando dormir, que eu preciso prolongar uma soneca na outra? Como que isso funciona? Pois bem, quando esse bebê que dorme 30 minutos ou menos, o que ocorre na maioria das vezes é que ele não está fazendo os 2 ciclos do sono. Ele não está passando pelo sono profundo e pelo sono leve. Ele está ficando muito provavelmente só na fase no REM. Ele não entra na fase REM. E as 2 fases são extremamente importantes. Enquanto uma é responsável por liberar o hormônio do crescimento, por exemplo, a outra é responsável pela memória, por restabelecer tudo que a gente aprende durante o dia, tudo que esse bebê experimenta durante o dia, durante o tempo em que está acordado. Então é essencial que ele passe pelos 2 ciclos do sono. Se ele faz menos 30 minutos ou menos, te recomendo fortemente a tentar prolongar essa soneca aí, porque isso tem prejuízos para o bebê, tanto no curto, no médio e principalmente no longo prazo. Quando ele se tornar uma criança, um adulto, um adolescente, isso pode ter reflexo dessa fase de não dormir direito, de não ter descansado o tempo necessário, repousado o tempo necessário, pode ter consequências sim até na vida adulta deste bebê. Nós vai ter aulas nesse canal que nós vamos abordar mais sobre isso, nós vamos falar mais sobre isso. O efeito do sono, a consequência do não dormir para as crianças, para o adolescente, consequentemente para o adulto, mas óbvio, voltando aqui para os nossos bebês, focado nos nossos bebês. Aí a outra pergunta que você deve estar fazendo, já entendi que dormir é preciso, já entendi que a maioria dos bebês nasce sem dificuldades para dormir. Dormir 30 minutos ou menos não é normal, não é saudável, pelo menos falando. Então, quando que eu sei que eu tenho que prolongar uma soneca do meu bebê? Pois bem, quando o bebê ele acorda, seja de manhã, pela manhã, ou seja após as sonecas, não é normal ele acordar bravo, irritado, como se estivesse de mau humor. É para esse bebê acordar feliz, risonho, alegre, leve. Ao ouvir a voz dos papais e das mamães, eles já se despertam, já estão mais alerta. E não uma irritabilidade sem fim. Isso não é normal, isso não é saudável. Se você já checou a fralda, pode até ser a hora da mamada, mas você alimentou, passou. Não é dor, pode ter certeza que muito provavelmente o que essa criança está precisando é dormir. Sim, eu te sugiro fortemente que tente prolongar essa soneca para ver como que fica. Uma outra situação também é desse bebê que só consegue dormir 30 minutos ou menos, que fica só na fase do sono no REM, não entra na fase REM. Te sugiro também fortemente a prolongar essa soneca desse bebê para ver se melhora, tá bom? Aí, neste momento, você deve estar pensando, já sei. Então, se eu já sei que dormir é preciso, eu observo o meu bebê, eu percebo que é sono, está irritado, a irritabilidade sem fim, acabou de mamar e não passa, não é dor, não é cólica, a fralda está limpinha, é sono, já sei o que eu vou fazer. Na próxima soneca, no próximo sono do meu bebê, se eu já observei que é de 40 ou 50 minutos, eu vou entrar naquele berço, naquele quarto e vou ficar esperando. A hora que der os primeiros sinais que vai acordar, eu vou pegar no colo, vou niná-lo e a hora que dormir, eu devolvo no berço. Pronto, tudo resolvido, não é? Pois é, gente. Eu não te sugiro que você faça isso de imediato.
pelo menos. Te sugiro a usar outras técnicas, porque o que você acha que vai acontecer de madrugada quando o seu bebê acordar, a hora que ele terminar um ciclo, a cada 40 ou 50 minutos? Ele vai procurar o mesmo conforto que ele teve antes de dormir, e daí você vai ter que acordar a cada 40 minutos, a cada 50 minutos, para ir lá oferecer o colo para o seu bebê, seja dia ou seja noite, noite e dia, porque foi o que você ensinou para ele, que para engatar um ciclo do sono no outro, ele precisa do seu colo. Então eu não te recomendo a fazer isso de imediato. Então tá bom, me fala então um jeito certo de eu fazer isso, para eu testar aqui para ver se vai dar certo. Te sugiro que realmente você está certo. Percebeu que o bebê acorda a cada 40, 50 minutos? Entra no quarto, fica a postos ali 10, 5 minutos antes. Percebeu que o neném vai acordar? Você vai se posicionar ali do lado do berço. Se puder virá-lo de ladinho, vai colocar a sua mão aqui. E com a outra mão você vai balançando, ninando mesmo o bebê no berço. E com a boca você faz o e vai ninando ele, a mão firme, tapinhas no bumbum se preciso for, ritmado, como se fosse uma dança, óbvio, né, gente? Cuidado para não machucar, o objetivo não é esse. Nina o bebê, vai ninando ele ali. A hora que você percebeu que ele está mais relaxado, mais calmo, você vai tirando os confortos aos poucos. Por exemplo, parou só no balanço. Depois você vai tirando a sua mão lentamente, lentamente, até você conseguir sair do berço, praticamente você vai estar dentro do berço, você consiga sair do quarto bem lentamente para ver se ele consegue continuar o sono ali no berço. Você reza para ter dado certo. Daí, se você perceber que não vai funcionar, que não tem jeito, é uma criança que já vem de sonecas muito curtas, está extremamente irritado, está precisando urgentemente dormir, você entra no quarto e tenta acalmar o bebê ali. Não funcionou, você percebeu que está despertando, que você vai perder, é como se fosse um ônibus, né? Tipo, tá passando o ônibus da sua linha, né? Do ponto que você está indo. E você percebeu que o outro só vai ser daqui 2 horas, daqui 1 hora. Não tem jeito. Pegue o bebê no colo, acalme ele no seu colo, nine-o no seu colo. Se preciso for, deixa terminar aquela soneca no seu colo. O importante é que durma. A necessidade daquele momento é que o bebê durma, nem que seja no colo, porque assim ele vai acordar melhor, mais disposto, vai mamar melhor, consequentemente vai ficar um tempinho mais acordado. A próxima soneca, o próximo sono tende a ser melhor. Então, principalmente de madrugada, a gente luta com a gente joga, né? A gente joga com as cartas que a gente tem. Então, você tenta primeiro da maneira que eu ensinei. Se você percebeu que vai perder ali, que vai acordar, que vai ter um despertar, você pega no colo e termina a ninar no colo. O importante neste momento é que a criança consiga ali repousar, restabelecer as suas energias para a próxima etapa do dia dela, né? Então, nós estamos indo para o final dessa nossa aula. E aqui você, no final dessa aula, já é capaz de saber como funciona as fases do sono dos bebês, o ciclo do sono. No caso do bebê, ele é mais curto que o do adulto. Enquanto o do adulto gira em torno de 100 minutos, o do bebê fica aí 40, 50 minutos. Ele passa 50% do tempo no sono leve e 50% no sono profundo. De 0 a 10 ele está sonolento, de 10 a 20 entrando em sono profundo, de 20 a 30 ele está em sono profundo, aquela fase que é mais difícil acordar, qualquer situação ali ele vai permanecer dormindo. De 30 a 40 ele já está entrando no sono leve e de 40 a 50 ele está praticamente acordado, né? Qualquer ruidinho ali de nada ele vai despertar, mesmo que nem haja ruído. Se ele não aprendeu a engatar um ciclo no outro, ele vai despertar. Então, o ciclo do sono do bebê ele é mais curto que o do adulto. Então, consequentemente, ele vai precisar de mais ciclos durante a noite, muitas vezes durante a soneca. Ele passa 50% no sono leve, 50% no sono profundo. É extremamente necessário que esse bebê durma no mínimo um ciclo, porque é fundamental que ele
passe tanto pela fase no-REM e como a fase REM. Uma é responsável pela liberação do hormônio do crescimento ósseo e muscular. O outro já é responsável pela memória, uma forte atividade neural. É onde o conhecimento é sedimentado, é onde essa criança fixa o que ela viveu, o que ela experimentou durante o dia. Então é essencial, é fundamental que ela durma o suficiente, no mínimo um ciclo. E você aprendeu também que é função dos pais, responsabilidade dos pais ensinar os seus bebês a dormir. E isso o quanto antes. Descobriu que está grávida? Já começa. Se você tiver a oportunidade, comece o quanto antes. E quando que eu começo efetivamente a ensinar o meu bebê a dormir? Em que momento? Da maternidade. Nasceu, você começa. Óbvio, respeitando as necessidades básicas e fisiológicas desse bebê que é muito pequeno. A gente não vai deixar um bebê aí 4, 5 horas sem mamar. Isso não pode, isso está errado. E você aprendeu também que existem técnicas, existem formas da gente engatar um ciclo do sono no outro nos nossos bebês. Coisas que a gente deve evitar, só faz realmente em último caso se não tiver jeito. Tudo isso para a gente poder entender um pouquinho melhor do sono dos nossos bebês. Eu espero imensamente que esse vídeo tenha agregado valor para você. Me diz aqui se você já sabia de alguma dessas fases do ciclo do sono, se você fazia ideia que funcionava desta maneira. Vamos interagir aqui embaixo, quem é a sua dúvida. E deixa ela aqui para mim, é muito importante. Eu saber, sentir se você ficou com alguma dúvida ou não, no que eu posso te ajudar. E te digo mais, compartilha esse vídeo com a sua rede de apoio, seja o seu marido, a sua esposa, a vovó, o vovô, a sogra, o sogro, a sua prima, a sua tia, a sua secretária do lar, a pessoa que é responsável pelos cuidados do bebê junto com você, a tua rede de apoio, quem vai te dar suporte. É essencial que quem esteja ali diretamente ligado com os cuidados do bebê tenha essa informação para até poder entender e ajudar. No momento a casa tem que, não, vamos manter o silêncio e tal, e no outro, não, toca o baile normal, a casa segue o fluxo normal, porque assim diminui muito os atritos, os desentendimentos, passa todo mundo a entender o que está acontecendo, por que tem que ser daquela forma. Então é essencial que você traga essas pessoas para o teu lado, para que elas entendam também toda essa dinâmica do sono para que você possa tirar o melhor proveito de tudo isso, tá bom? Do mais, se você tiver alguma dúvida, por favor, deixa aqui embaixo que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? Um beijo no seu coração, fique com Deus, paz e bem na sua vida, sempre. Tchau!